Verdão assume a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo muito melhor contra o Botafogo, na minha opinião. Vou conversar com vocês sobre isso neste vídeo de edição de quinta-feira. E ó, tem detalhe importante sobre possível reforço, gente. Fabinho, hoje no Al Ittihad, recém-chamado para participar aí da data FIFA com a camisa da seleção brasileira. Dona Leila não desiste e vai pra cima para tentar convencer o atleta a vestir o manto alviverde. Fica aí, porque parece que já tem até pré-contrato estipulado já. Vou trazer para vocês no canal. E o menino Danilo, falando do jogo de ontem, mesmo o Botafogo perdendo, o que jogou o Danilo. E trouxe mais uma vez o sentimento no coração do torcedor do Palmeiras de perceber que ele tá jogando no clube errado. Era para ele estar jogando no Palmeiras, não no Botafogo. Vamos falar sobre isso, vamos repercutir. Também vamos dar uns pitaquinhos sobre o zagueiro Nino, como é que tá essa situação e como que o Palmeiras enxerga Flaco Lopes e Alan na próxima janela de transferência. Antes de mais nada, verifica a sua inscrição no canal. Você que já é da casa, chega sentando o dedo no botão do like, porque você ajuda muito o nosso trabalho. E agora tem uma novidade para vocês. Dá para você virar membro, cara. E sabe quanto que você vai pagar para virar membro do canal? 27 centavos por dia. Eu acho que isso não dá para comprar duas balas 7 Belo. Só para você ter uma ideia. 27 centavos por dia é o preço, caso você queira ajudar o canal, que você vai pagar para virar membro do canal. Já tem alguns benefícios exclusivos lá. Entra aqui, dá uma lidinha. Se você quer dar essa força pra gente, eu agradeço de coração. Lembrando que a lojinha do canal também tá sempre aqui com baitas ofertas para todos vocês. Sem mais delongas, vamos falar do nosso Verdão nessa manhã de quinta-feira, porque o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E Palestrino, o Palmeiras venceu o Botafogo por 2-1 em jogo válido pela 7ª rodada do campeonato principal aqui do Brasil. Esse duelo também foi marcado pela segunda partida que o Palmeiras faz em seu Allianz Parque. Aquela graminha verdinha tá a coisa mais linda, a grama do Allianz Parque, devo ressaltar para vocês. Em duelo que o Verdão não vencia desde 2022, que coisa, hein? Como mandante, Alan e John Arias marcaram os gols alviverdes na partida contra a equipe carioca. O Verdão reassumiu a liderança do torneio após a derrota do São Paulo para o Atlético Mineiro por 1-0 e os São Paulinos já estão pistola. Já estão tratando o jogo do próximo sábado como guerra contra o Palmeiras. Esse jogo vai ser no Morumbi, vai ser um jogo interessante pra gente assistir, porque vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora vamos lá, eu quero trazer aqui algumas visões para vocês desse jogo. Para quem assistiu o jogo do comecinho, o Botafogo, vocês vão convir comigo que começou melhor. Ele teve aí a primeira participação aí de quase gol, levou perigo para a zaga do Palmeiras, e eu vim assistindo no carro, que eu estava voltando de um compromisso que eu estava realizando. O Botafogo, cara, quase abre o placar ali aos 4, 5 minutos contra o Palmeiras. Já percebi que o Palmeiras estava muito devagar na partida. Porém, após o primeiro gol do Palmeiras, que veio aos 9 minutos do primeiro tempo, o jogo virou completamente. O Palmeiras assume totalmente o protagonismo da partida, com boas chances, toque de bola muito bom, devo elogiar aqui, com triangulações, passes em profundidade. Muito bom o jogo do Palmeiras ontem, principalmente destaque para John Arias, que faz a sua melhor partida desde que chegou ao Palmeiras. Ele foi muito importante, ficou bravo inclusive ao ser substituído, porque ele queria ficar mais tempo, quem sabe até o final da partida. Afinal de contas, na altura de que estava o jogo, o Botafogo estava com 1 a menos e era uma oportunidade para o Arias tentar crescer na partida. Destaque para o colombiano, que fez uma boa partida pelo Palmeiras. Destaque para Andreas Pereira. Muitos acharam que o gol era do Andreas, mas a bola ainda acaba resvalando no Alan e entra para dentro do gol. O primeiro gol do Palmeiras, então foi dado na súmula o gol para o Alan, mas o Andreas Pereira teve boa participação também. No lance, jogada do John Arias, inclusive, hein? Toca pro Flaco, na ponta esquerda, o Flaco joga para dentro da área, o Andreas Pereira chuta no gol, o Alan tenta tirar o pé,
pula, né, pra bola não resvalar nele, pra não atrapalhar o gol, resvala, mas mesmo assim entra na rede. Então destaque aí pro Arias, Andreas Pereira e Marlon Freitas, pra mim foram os melhores jogadores da partida do Palmeiras de ontem. E agora vamos falar aqui de uma coisa que vem acontecendo no Palmeiras há algum tempo, né? Desde o começo do ano isso. O Palmeiras tá com sérios problemas, não sei a opinião de vocês, quero saber muito o que vocês pensam sobre isso. O Verdão tem dificuldade para decidir partidas, tá, gente? E o Palmeiras acabou sofrendo o que não deveria, pelo menos na segunda etapa, né? Teve alguns momentos ali do Botafogo, mesmo com 1 a menos, o Palmeiras não conseguia decidir a partida. Já foi diferente da reclamação que eu tenho aqui, que o Palmeiras faz o gol e retrai, né? Retranca o time. Não foi o que aconteceu ontem. O Palmeiras teve mais protagonismo, mesmo fazendo o primeiro gol. Acho que a boleirada aí tava um pouco melhor fisicamente, aí eles foram pra cima, beleza. Só que o Palmeiras sofreu, né? Perdeu gols importantes, tá? Ó, Larson perdeu um gol inacreditável. O Maurício podia ter tocado a bola, mas olha, eu não vou nem criticar, porque o Maurício fez uma baita jogada. Porém, o gol abriu pra ele, ele conseguiu chutar pra fora. O próprio John Arias também muito fominha em alguns momentos, tentando chutar no gol, sendo que poderia ter tocado e a oportunidade de fazer o gol seria melhor, e acabou desperdiçando. E o Vitor Roque, né, gente? O Vitor Roque entrou na segunda etapa e, cara, fominha pra caramba. Pegava a bola, podia tocar, não tocava, ia pra cima e chutava, e perdeu ali pelo menos umas 3 oportunidades que poderia servir pro Palmeiras sacramentar a vitória, né? Tipo, matar o jogo, e o Palmeiras não matava. Ocasionou do Botafogo vir trazer perigo para nossa zaga algumas vezes e acabou culminando em um dos gols, né? Jogada maravilhosa lá pelo Danilo, que sinceramente essa camisa preta e branca para você, Danilo, ela não combina contigo, sinceramente. E por culpa da nossa diretoria, tá? Nossa diretoria que não fez força pra trazer você, você agora tá no Botafogo. E agora fica aí, tentando convencer o John Textor a liberar você, coisa que o americano não vai fazer. Destaque do Botafogo, Botafogo perdendo, em algum momento da partida desanimado, e o Danilo jogando o fino da bola. Se vocês pegarem o mapa de calor, eu vou tirar um print se for possível, vou colocar na tela pra vocês o mapa de calor do Danilo, velho. Ele tá presente em todos os setores do campo. É impressionante. E gol dele também, fazendo o golzinho de honra lá do Botafogo dentro do Allianz Parque. A pergunta que fica, né, voltando pro Palmeiras, todo mundo muita fominha, será que isso explica o alarme da Copa do Mundo? Tava vendo alguns influenciadores falarem isso aqui na internet e deve ser, né? A Copa do Mundo tá próxima, os jogadores querendo aparecer, o Palmeiras muito fominha acabou sendo aí prejudicado entre aspas, né? Sofreu o risco de tomar um empate pro Botafogo porque não conseguiu matar a partida. Mas que bom, o jogo acabou, 2 a 1 pro Palmeiras, 3 pontos importantíssimos na conta. Palmeiras volta a campo no próximo sábado, dia 21, às 9 horas da noite, horário de Brasília, em jogo decisivo contra o São Paulo pela ponta do campeonato. Vai ser um baita de um clássico pra gente assistir no próximo sábado. E quero mostrar aqui pra vocês a tabela do Brasileirão. Pessoal, sinceramente, hein? A briga aqui aqueceu. Tô até aumentando pra vocês aí, ó. Palmeiras com 16 pontos, 7 jogos e está na frente por saldo de gols, né? O Palmeiras tem 8 de saldo, o São Paulo tem 6. Então por isso que hoje o Palmeiras é o líder, empatado aí em pontos contra o São Paulo. Bahia que tá fazendo também uma boa campanha. Olho nesse time aí, venceu essa última rodada também, tá? O jogo foi contra o Red Bull Bragantino. Bahia fazendo um bom campeonato até aqui. Fluminense também jogando muito bem, com muitas limitações financeiras, mas mesmo assim jogando. Perdeu a última partida, é verdade, pro Vasco. O Renato Gaúcho chegou lá e já é a segunda que o Renato Gaúcho vence, hein? Venceu de 2 ali da ponta da tabela. Venceu do Palmeiras e venceu agora o Fluminense, colocando o Vasco aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê o Vasco? Ó, o Vasco já pulou pra 10º, cara. Pra 10ª posição com a vitória ontem. É o Renato Gaúcho dando resultado, assumindo o Vasco, tá? Essa frente aqui da tabela, isso aqui, ó, esse jogo promete demais
para o próximo sábado, e os São Paulinos já estão tratando como guerra, hein? Você vê os influenciadores aí pistola porque perderam esse último jogo pro Atlético Mineiro, os jogadores do Galo até chorando, vencendo o São Paulo, porque o Galo tá numa situação difícil também, tá com 8 pontos aí, como vocês estão vendo, mas tá passando por uma fase complicada. E na zona de rebaixamento, olha quem tá lá, Botafogo, né, cara? O Botafogo tá na zona de rebaixamento e é um sério candidato a cair este ano. Sérios problemas financeiros pela SAF do John Textor à frente do Botafogo, e o Danilo tá lá, né, velho? Convocado para a seleção brasileira. O Danilo é o trunfo do John Textor de fazer uma grana no meio do ano, porque eu aposto com vocês que o Danilo não fica no Botafogo no meio do ano. E tem conversas aí nos bastidores de que o staff do atleta tá querendo mandar ele para fora, tá? Quem sabe colocá-lo novamente no futebol europeu. Internacional também vencendo o Santos, gol contra lá do Santos, é brincadeira. O Internacional faz aí 3 pontinhos importantes. Dona Renata Fã, a loura, vai estar muito feliz hoje no jogo aberto pelos 3 pontos conquistados. Mas já que eu tô falando aqui do Danilo, pessoal, vamos lá. Ontem deu uma saudadezinha desse cara aí, né? Ele que fez o gol contra o Palmeiras, não comemorou em respeito. Podia comemorar, tá, Danilo? Não tem problema não, cara. Tá tudo certo. O futebol é profissional, tá? Eu não vejo problema, mas ele, em respeito ao Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras, fez um gol e botou a torcida pra ficar com saudade, né? Falando sobre o atleta, ele teve uma atuação aí de gala, né, contra o Palmeiras nessa última quarta-feira. Apesar da derrota do Botafogo, o meio-campista foi o grande destaque individual da partida inteira, inclusive. O fato curioso ocorreu aí após o apito final. Olha aqui o detalhe para vocês, ó. Praticamente todos os jogadores palmeirenses foram cumprimentar o atleta e até o Abel Ferreira foi flagrado em uma conversa descontraída com a cria da academia. Não consegui achar essa foto, esse frame para vocês, mas se vocês caçarem aí mais assiduamente, eu tô com pressa aqui para fazer o vídeo para vocês, se vocês acharem, você vai achar essa foto do Abel Ferreira conversando com o Danilo. O Verdão tentou, lembrando vocês, em pelo menos 2 oportunidades a contratação do volante, mas o Glorioso fez jogo duro e barrou a saída naquele momento, e o John Textor já desceu a palavra, falou, ó, não vamos vender o Danilo para vocês. Ponto final, né? O americano já deixou isso bem claro em uma conversa direta para a dona Leila Pereira, que não vai permitir que o seu rival direto seja reforçado. John Textor deve vender o Danilo no meio do ano, mas para o futebol europeu, frustrando o desejo tanto do jogador, que tem desejo de voltar para o Palmeiras, como também do próprio Palmeiras, que agora, né, Palmeiras? Quando ele tava no Nottingham Forest, vocês não quiseram. Agora que ele veio pra cá, vocês estão querendo. Aí ficou difícil, né, complicado. E ele que ontem à noite trouxe a saudade para o coração palestrino, pelo menos ao meu. Acredito que o seu também. Posta aqui nos comentários, quero saber muito o que vocês acharam. Vitória maiúscula do Palmeiras, Danilo mesmo perdendo, saindo com cabeça erguida, jogando muita bola. E agora nós vamos falar desse cara que tá na sua tela aí, ó. Vai ter gente que vai ficar brava, vai falar que o cara é velho demais. Eu discordo da galera que pensa desse jeito, tá? Porque pra mim, ó, esse cara aqui é protagonista e joga de terno caso chegue no Palmeiras. Pelo menos é a minha opinião. Posso estar dando um tiro no pé? Claro, né? É uma aposta também, não deixa de ser. Mas pra mim, o que jogou Fabinho pode trazer muito resultado pro Palmeiras caso isso dê certo. E olha só, qual que é a novidade, hein, Palestino, que surgiu nessa última tarde de quarta-feira antes do jogo contra o Botafogo? Segundo informações diretas do portal Nosso Palestra, dando aqui os devidos créditos, o Alviverde ainda sonha com a contratação desse cara que está recentemente selecionado pela seleção brasileira, Fabinho, ex-jogador do Liverpool e hoje no Al Ittihad da Arábia Saudita. A diretoria do Palmeiras fez uma consulta no fim de 2025 e ouviu que o atleta não desejava retornar ao Brasil na oportunidade. Desde então, o volante, que tem contrato atualmente com o time saudita até metade de 2026, segue aí como um desejo do Palmeiras, e a dona Leila Pereira, segundo o Nosso Palestra, desde ontem assumiu a negociação à frente dela na tentativa de convencer o jogador a avançar nas tratativas.
segundo as informações trazidas na live agora do Felipe Facincani, o Palmeiras já tem um pré-contrato em mãos para o volante Fabinho, mas ele ainda não assinou porque deseja aguardar até o último momento por possíveis propostas da Europa. Isso aqui é a fala resumida, né? A fala na íntegra, se você quiser, você pode assistir lá na live do Facincani. E aqui coloca um sinal para mim. É um baita jogador. Para mim seria uma baita aquisição do Palmeiras caso viesse para cá. Porém é o seguinte, Palestrino, se o cara não quiser vir agora, eu acho que o Palmeiras tinha que procurar outro, tá? Porque se ele tá desde o começo priorizando algum contrato com clubes europeus, ou quem sabe até com a MLS, vai saber se ele não vai jogar no time do Messi lá na MLS também. Se vier proposta, eu tenho certeza que ele prefere ir pra MLS do que jogar no Palmeiras. Tenho certeza absoluta. Então assim, a Dona Leila vai fazer um esforço agora pra tentar convencer o cara. É um baita atleta, mas ó, o seguinte, Leila, Palmeiras, diretoria, se o cara não quiser vir, ó, vamos ficar se humilhando pra Fabinho vir pra cá não, gente. Se o cara não quer, esquece esse pré-contrato com esse cara e vamos atrás, porque o Palmeiras é muito grande para ficar de joelhos para trazer esse cara para cá. Pelo menos é o que eu acho. Repito, baita jogador na minha opinião. É um baita jogador. Ia gostar demais que vestisse a camisa do Palmeiras. Porém, o atleta precisa querer. E até o momento, pelo que eu tenho visto, é o meu feeling, o jogador não tá dando prioridade pro Palmeiras. Ele tá dando prioridade para outras propostas caso cheguem a ele. Vamos ver, se não chegar nada, pode ser que ele assine com o Verdão, tá bom? Tem nada assinado, Dona Leila à frente agora para tentar convencer o cara, é a informação do nosso palestra e o Facincani dizendo que esse pré-contrato já está pronto, só não está assinado ainda porque o próprio Fabinho aqui tá esperando, quem sabe, propostas melhores. Até o momento não tem, hein? Quero saber a sua opinião. Posta aqui nos comentários. A gente já falou algumas vezes no canal que a gente prefere o Danilo. Só que o Danilo tá beirando o impossível. É utopia, é sonho do palmeirense e até da diretoria do Palmeiras agora, né? Quando teve a oportunidade lá atrás de trazer o cara, preferiram trazer Ramon Sosa, né? Pagar caro no Ramon Sosa em vez de trazer o Danilo. É brincadeira, né? Apesar de que o Sosa fez uma jogada bonita pra caramba ontem. Não quero ser injusto com o atleta, mas sinceramente, para trazer o Sosa do Nottingham Forest, eu tinha trazido o Danilo. Enfim, paciência. Teve muitos percalços no caminho, o Danilo se machucou também estando lá, muitas coisas envolveram também para que o Palmeiras não fosse atrás. Fabinho, o que vocês acham? Posta aqui nos comentários. Caso não chegue proposta pro cara, ele não tá satisfeito, a família dele tá bem encabulada com o que tá acontecendo lá no Oriente Médio. Se não chegar proposta para ele, certamente ele deve assinar com o Palmeiras. Vamos aguardar, não tem nada assinado ainda, mas quero saber muito a sua opinião aí do que pode acontecer no futuro. Vamos projetar, coloca aqui, Palestino, nos comentários, tá bom? Pra gente finalizar o vídeo de hoje, tem um detalhe importante que o nosso palestra também trouxe a respeito de alguns jogadores também nessa próxima janela de transferência. O Palmeiras, você sabe que busca um zagueiro, né? E o nome mais forte é o do zagueiro Nino, que está hoje no Zenit da Rússia. E os próximos meses, segundo o portal Nosso Palestra, o Palmeiras busca fechar de vez essa contratação junto ao Zenit da Rússia. Então, os próximos meses devemos ter novidades a respeito do zagueiro Nino. Para mim, eu acho que vai jogar sim, vai dar samba essa negociação. Opinião, tá bom? Quero saber a de vocês. Usa aqui o espaço para comentários. O nosso palestra também trouxe, Palestrino, que o Verdão entende que tem a possibilidade de perder alguns atletas na próxima janela de transferências de 2026. O atacante Flaco Lopes, chamado pela seleção argentina, e o meia menino Alan são tidos como alvos certos de clubes europeus e a cúpula palestrina avaliará cada situação dependendo da proposta que chegar. No caso do argentino Flaco Lopes, uma permanência após a Copa do Mundo é tida como improvável. O Palmeiras deve perder o Flaco no meio do ano. O Flaco que tá uma boa ascensão no Palmeiras, não marcou nesse último jogo, mas teve ali uma participaçãozinha também importante na partida. Flaco, que é o artilheiro do Palmeiras aí, não deve permanecer no Palmeiras. A gente também já vem falando isso várias vezes aqui no canal. E é bom, né? O Palmeiras vai fazer um caixa com o cara indo para a Copa do Mundo, deixando dele, o valor de mercado sobe bastante. Havendo saídas desses e de outros atletas, o Palmeiras vai trabalhar para repor essas posições no mercado por conta do desejo aí do professor Abel Ferreira em manter o alto nível do elenco. Isso é informação também do nosso palestra. Quero saber a opinião de vocês, postem aí nos comentários. Verdão na liderança
Dona Leila assumindo a frente da negociação para tentar convencer o Fabinho. Número 5, volante nato, bom de bola, para trazer, quem sabe, convencê-lo a jogar no Palmeiras. E tem aí uma possível saída do Flaco e do Alan na próxima janela. Quero saber muito a opinião de vocês aí nos comentários. E assim vou finalizando este vídeo de quinta-feira, agradecendo demais a presença de vocês. E você que é novo, assistiu o vídeo até aqui, gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like. E você que é da casa já há muito tempo, já teve inscrito que falou isso pra mim aí: ô meu, por que você não abre um clube de membros? Tá aí pra você agora. Clube de membros pra vocês, se vocês quiserem dar uma força a mais pro canal, vai custar pra vocês por dia 26 centavos. É uma merreca, você não compra nem 2 balas 7 Belo com esse valor, tá bom? Se você quiser ajudar o nosso canal, eu vou ser eternamente grato. Vou indo nessa, me despeço de vocês, que o Papai do Céu dê uma excelente e abençoada quinta-feira a todos. Eu volto no próximo vídeo. Avante palestra. Segue o líder, hein? Jogaço de bola no próximo sábado, hein? Vamos ficar de olho.